constranger, pedindo para as mulheres parar de cantar. Depois que a juventude de Jacareabá chegou, era um canto que estava muito forte. E nesse mesmo dia estava votando a cassação do mandato do deputado Glauber. E eles tentavam o tempo inteiro pedir para os parentes parar de cantar, porque eu não entendia por que eles têm tanto medo da nossa voz. E assim como disse Dinamã, isso não chega nem perto dos últimos acontecimentos no Paraná, das imagens que a gente não consegue nem visualizar, agora imagina sentir quem está no território. Não chega nem perto da violência cometida às Guarani Kaiowá, às Yandeci, às casas de reza. Não chega nem perto, de maneira permissiva, o assassinato da pajé negra Pataxó. Não chega nem perto como mataram Galdino vivo aqui em Brasília, e a desculpa era porque pensava que era mendigo. Não chega nem perto da morte de Rosalino. Não chega nem perto da morte de Marçal de Souza. Não chega nem perto de várias lideranças que foram tombadas. Mas fazer isso de maneira televisionada, permissiva, quando, num ato muito pacífico, era o segundo ato ontem, no dia de ontem, e que, quando nós chegamos lá, era muito estranho, porque quando eu cheguei com o Jacareabá, não tinha nada na frente, não tinha grade. Eu falei, por que eles estão jogando esse tanto de bomba se não tem nada de ameaça aqui nesse lugar? E foi quando, todas as vezes que eu desço no ato, ali é a entrada da chapelaria que dá acesso ao plenário e a entrada de deputado. Sempre acontece a projeção, no dia de ontem não teria projeção, mas ao ver o ataque, Jacareabá deixou até um determinado ponto, eu dei 3 passos, porque a ideia seria adentrar o Congresso Nacional no exercício de parlamentar, era dialogar com a Polícia Legislativa para que parasse o ataque, porque não estava existindo nenhuma ameaça, inclusive no microfone anunciava também para que os parentes voltassem. E quando eu dei 3 passos à frente, veio diretamente uma bomba lançada, e que essa bomba é do DEPOL, é da Polícia Legislativa, confirmada por eles mesmos. E não bastava só essa bomba que é direcionada de longe, teve um cerco de bomba no entorno, de gás, de spray de pimenta, e também tinha um drone que jogava spray de pimenta. O povo de Jacareabá, automaticamente tentando proteger, fez uma roda, mas era impossível já respirar, porque estava na frente também. Como eu estava de uma dessas capas, amenizou, mas era impossível, era muito, muito forte. As meninas de Jacareabá voltaram, começaram a passar mal, porque tinha que atravessar todo aquele perímetro e que estava jogando mais gás. E quando chegou no socorro, negaram socorro no primeiro momento, foi preciso a PIB, os advogados intervir, e os meninos, eu não lembro mais dessa parte, eu lembro porque quando jogou o primeiro spray de pimenta, que foi arremessado pela Polícia Legislativa, acertou na minha mão, e Kevin, que está ali, inclusive, viu que eu tentei, inclusive, minha ação foi tentar pegar para manter como prova, mas era impossível segurar, porque não compara nenhuma temperatura de fogo, porque é muito, muito, muito quente. E foi quando, nessa hora, eu já vomitava bastante, e não conseguia nem respirar. E eu não lembro dessa parte, quando me carregaram para o lado de lá da grade lateral. Quando eu levantei ali, ainda vomitando bastante, que eu fui tentar caminhar para a polícia, e que eu precisava passar, porque eu queria tomar como providência, porque toda violência nunca é individual, é coletiva, sobretudo quando é violência com racismo. E aí a polícia negou completamente a ajuda, ainda chegou a acreditar primeiro que as assessorias eram assessoria de verdade, mas não acreditaram que era deputada de verdade. E no último vídeo que Kevin analisando só agora, a primeira ação da Polícia Militar ainda é pegar o cacetete para acertar em mim, e ele vai com a mão e não permite que isso acertasse. Ainda assim, naquele local, ele também jogou spray de pimenta, porque naquela hora eu me senti mais focada ainda, que eu tentava falar com ele e continuava vomitando. E muito preocupada com as minhas Jacareabá, que só depois eu já vi que elas estavam passando mal, mas elas tinham voltado. Mas foi uma exposição generalizada, não bastava a violência,
ao invés de socorrer imediatamente uma exposição, os primeiros vídeos que saíam era de maneira criminalizatória e na exposição de mulheres. Todo o levantamento que foi feito, a violência cometida foi a 10 a 11 mulheres, contando comigo também. Sou mulher de luta, estou como deputada, mas é um mandato de luta. Mulheres Chacriabá, mulheres Cangangue, mulheres Choclen. E quando fui fazer a denúncia, foi mais violenta ainda do lado de dentro, porque eles não esperavam que eu estaria ali e ficava o tempo inteiro tentando me impressionar, tentando me intimidar, dizendo por que vocês estavam ali. E gritando com a nossa assessoria por que não avisou que ela estava ali. Não tinha que avisar nada, não é sobre eu, é sobre nós. Aonde o povo indígena está, aonde a luta está. E ainda o que se revela no áudio, que foi, inclusive, divulgado na mídia, é que no dia anterior teve uma reunião com a segurança e que no áudio fala: deixa eles descer que nós vamos meter o cacete. Então já era uma estratégia permissiva, com um roteiro, como diz Dinamã, já existe um roteiro que eles querem usar contra nós, não porque sem intenção queria que nós estivéssemos ali. Que a ideia nossa, inclusive falei para a Polícia Legislativa, falei hoje na coletiva de imprensa, não tinha nenhum interesse nosso adentrar o Congresso Nacional, não tinha nenhuma matéria de importância, porque nem estava acontecendo sessão. Eles fingiram ali que existia uma proteção, mas na verdade não existiu, porque se tinha 1.000 indígenas que adentraram, teria que ter uma orientação da segurança dizendo não adentre mais, mas na verdade a intenção, inclusive, é tentar, inclusive, mesmo a Polícia do Depau várias vezes falou isso, é porque desde o ato de janeiro isso representa uma ameaça. E eu falei ontem, falei hoje na coletiva de imprensa. Não use esse nome invasão para, inclusive, mencionar os povos indígenas, porque invasores não somos nós. Nós sofremos invasão no nosso território desde o ano de 1500. Nós sofremos invasão do Congresso Nacional nos nossos direitos. Nós não tivemos nenhuma postura de ter arma na mão, assim como parlamentares no dia anterior da eleição fizeram. Nós não matamos nenhuma vereadora do Rio de Janeiro. Nós não atacamos os 3 poderes, porque desde o marco temporal de 2021, nós ficamos acampados 30 dias e nós nunca invadimos o STF, não invadimos o Executivo, o Legislativo, mesmo o Legislativo sendo a representação mais recente dos Cabrais do século XXI, com armas apenas sofisticadas para tentar arrancar as nossas vozes. Mas eles querem fazer isso tentando com a única intenção. Primeiro, que eles estão prestes a chegar à assinatura, votos necessários para a tentativa de anistia, mas tentar comparar nós com o 8 de janeiro é, no mínimo, a maneira colonial, violenta, porque eles querem ganhar a sociedade, porque a sociedade já sabe que não vai permitir golpe no Brasil, e nós que povos indígenas que sofremos o primeiro golpe desde o ano de 1500 e continuamos sofrendo golpe quando ataca o nosso território.